E o elenco do Sport treina hoje à tarde no CT em preparação para o confronto de sábado, 17 horas, contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, jogo que acontece fora de casa e acontece no interior paulista. O Sport, que perdeu uma posição na classificação da Série B, ontem o Santos empatou com o Mirassol fora de casa e esse ponto conquistado pelo Santos fez com que a equipe paulista ultrapassasse o Sport na classificação do campeonato. O Santos tem 19 pontos, a mesma pontuação do Sport, só que tem um saldo de gols melhor do que o do Leão. O Santos tem 8 gols de saldo, enquanto o Sport tem 3. Portanto, o Sport perdeu uma posição na classificação da Série B. Mas continua a apenas um ponto do G4, a um ponto do quarto colocado Vila Nova, que tem 20. Para esse jogo contra o Botafogo, o técnico Mariano Sosso dificilmente vai contar com os jogadores que já estão no DM. Romarinho, Felipinho, Dalbert e Rafael Thierry. Esses atletas devem permanecer de fora e não enfrentam a equipe do Botafogo. Chico foi expulso na derrota contra o Novo Horizontino e também desfalca o Leão. Mas tem zagueiro retornando de suspensão. O Luciano Castan não jogou contra o Novo Horizontino, cumpriu suspensão e fica à disposição para esse confronto contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo que vem num momento de recuperação. São 4 vitórias consecutivas da equipe paulista e a Pantera quer continuar nessa sequência de vitórias. Vocês observem que a Série B é tão equilibrada que do Sport, 6º colocado, para o Botafogo, que é o 12º, são apenas 3 pontos separando as duas equipes. Se você observar a diferença do Botafogo para o 4º colocado Vila Nova, são apenas 4 pontos. Então, uma competição acirrada e o Sport vai ter um adversário difícil. O elenco rubro-negro treina hoje à tarde no CT, como eu já disse. Amanhã o treinamento acontece no período da manhã e no início da tarde viagem para Ribeirão Preto. Na sexta-feira o Leão já faz o treinamento no interior paulista, onde no sábado enfrenta a Pantera. Falando agora de categorias de base, o Sport conquistou na Espanha, em Madrid, o título Sub-19 da MAD Cup. Em 7 jogos, foram 6 vitórias e 1 empate. 26 gols marcados, nenhum sofrido, baliza 0, né? O Sport não tomou gols na competição. Na final, ontem, o Sport derrotou o América do México por 2-0. Gols de Jefinho e do Enzo Wagner, que é filho do ex-atacante rubro-negro Wagner Love. Então a base do Sport se destacando no futebol internacional. O melhor jogador do campeonato foi do Sport. Luiz Henrique, meia rubro-negro, foi eleito o craque da competição. Então o Sport conquistando um título na Espanha, a MAD Cup, na categoria Sub-19. E já já a gente volta aqui no TFC para ouvir Thiago Largue, técnico do Sport das categorias de base. Ele comandou a equipe no título conquistado na Espanha e fala da importância da conquista para a base rubro-negra. O Sport está aí se preparando para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Gabi, para tentar se recuperar da derrota em casa, caiu somente uma posição, ficou no lucro, né, em relação à classificação, mas vai ter que de novo agora voltar a vencer na competição. É isso, Mário. Na classificação, ainda, né, dos males o menor, mas dentro de campo foi um resultado, na minha opinião, muito ruim, né? Obviamente, dentro de casa e agora nessa sequência, como a gente falou aqui, de 2 jogos fora, o Sport vai ter que buscar essa recuperação. Porque imagina se o Sport tem totais condições de vencer, obviamente. Mas imagina se o Sport faz 2 derrotas fora de casa, volta para casa, enfim, vai ser uma complicação enorme, vai começar a pressão de novo. Então é bom que o Sport vença essa partida, né, para que volte aliviado para casa, né, e aí continuar nesse caminho que é rumo ao acesso. E em relação à escalação, você mexeria no time em alguma posição?
Coitado do Alisson Cassiano agora com a falha que aconteceu no jogo contra o Novo Horizontino, viu, Gabi? Ah, Mário, não tem muita coisa que o Mariano possa fazer, né? Realmente é uma equipe que perdeu peças importantes, que o Sport vai contratar novos jogadores agora em julho, né? Não tem muita coisa para se fazer. O Alisson Cassiano tem que deixar o cara jogar, né? Na minha opinião, se ele for sair, que não seja só porque teve esse vacilo, foi um grande vacilo, mas o jogador precisa ter de volta a sua confiança. E nada mais justo do que dentro de campo ele mostrar esse resultado, mostrar essa reação e mostrar o seu valor para a torcida e também para ele mesmo, né? Então, por enquanto, com os desfalques, não tem muita coisa que o Mariano possa fazer de diferente. E tomara que o Sport possa apresentar, Gabi, nesses jogos fora de casa, uma sequência positiva, porque o Botafogo de Ribeirão Preto, se você analisar Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani, pela pontuação, claro que o Botafogo está melhor, mas o Sport tem que ganhar fora também. Ganhando esses 2 jogos, aí dá um upgrade geral na Série B. Não sei se tem que ganhar os 2, claro que tem que ganhar, mas se tiver que optar entre um ou outro empate, seria contra o Botafogo ou contra o Guarani. O Guarani está morto no campeonato, Gabi. Ah, é verdade, Mário. Então, é uma situação onde... É porque o Sport não pode entrar em campo pensando nisso, né? Tem que pensar, de fato, nos 3 pontos. Mas seria importante vencer o Botafogo de São Paulo, né? Porque aí, de fato, é um time que ainda está na 12ª colocação ali, né? E quem sabe, vencendo também o Guarani, afunda o Guarani de vez. Mas um empate entre esses 2 times... Eu acho que já é importante, né, Mário? O Sport não pode de jeito nenhum voltar com alguma derrota nessas 2 partidas fora de casa. Conseguindo uma vitória e um empate, já está no lucro com certeza. A gente volta para ouvir Thiago Largue, técnico do Sport que comandou a equipe na Mad Cup, torneio em Madrid que o Sport foi campeão. Ele fala sobre a importância da conquista. É um trabalho de todo o grupo, um grupo de jogadores fantásticos, comprometidos também com a camisa do clube, com valores que a gente entende que são fundamentais para colocar dentro de campo, né? Porque além da qualidade técnica que eles têm muito comprometimento, se esforçam, são otimistas, enfim, tem um trabalho em equipe muito bom. E um trabalho da comissão técnica que planejou a viagem de uma maneira a oferecer melhores condições possíveis, ainda que tenhamos dificuldades aí, mas que foram superadas com empenho, com um trabalho espetacular de recuperação dos jogadores para os jogos. Então é um grande esforço coletivo. Acho que o Sport chega ao fim de uma competição como essa conseguindo um resultado bastante positivo aí na história do clube.